Jeter. Agora vamos ouvir uma apresentação pelo Beto do Hip Hop. E, na sequência, a pastora Val fará uma reflexão. Bom dia a todos e todas. Sou Preto Beto, rapper. Eu vou começar assim, ó. Nenhum direito a menos avançar. Conquistar, construir o poder popular. A justiça está comigo, eu não vou me render. Sou filho de Jesus Cristo e eu quero ver. Foi me dado o poder para vencer o inimigo. Perseverar e lutar contra o capitalismo. Não é ódio, vingança contra a carne e o sangue. Por amor aos excluídos eu sigo adiante. Porque poucos com muito, porque muitos com pouco. Revolução, o topo vai. Acorda, meu povo, escravizados estamos há mais de 500 anos. Perdemos a paciência, então vamos que vamos. Se o trabalho é separado, então por que não somos ricos? Trabalhamos, você sabe, de domingo a domingo. Se o futuro é presídio, doença, podridão, cansado de tudo isso, eu quero revolução. Cláudio Alexina Mario. Vários na quebrada já morreram sem motivo. Babara recorrente, violência, culpadão, poucos, vira criminal, falta punição, proteção pra matar. Com a fome promotor, sem teto, mulheres, criança, índia. Eu sei bem que são vocês que criam suas leis. Bandido de toga, jamais temerei. Vou cantar, expressar, levar o que penso do povo dessa lã de poder que temos. Quadrilha de juízes, banqueiro, deputado, golpeado, o estado do seu braço armado. Poder judiciário, magistrado da elite, MPC, NJ, coronéis inatingíveis, cargos vitalícios, cor de chapa branca, no rap é compromisso. No rap é esperança. Yeah. Sabe quem é negro, onde está e onde vai. Inimigo destrutivo, não te suporto mais. Quero rua, o dia, a noite volta. Impunidade jamais pede voto. Então todos somos um. Pode acreditar que manifesta a rua. E o rap tá. A ideia é uma, unifique a nós na fé. Revolução Brasil, então, assim que é. Negros eles são das ruas de opressão, desconhece a cultura que mata seus irmãos, braço armado do elite, dos legados deixados, de poucos como muitos, de muitos roubados, oprimidos pela burguesia, policiais, mal remunerados pela República de Cabrais. São os mesmos que conspiram na cara de Jesus Cristo, cortaram a cabeça de João Batista. Capitões do mato, raça racista. Sou mesmo estudante homicídio, desaparecido. Sou Santiago do Santuário, sou índio Galdino. Mas com certeza não sou Najinarra, porco imundo. Deixei em mim todos os sonhos do mundo. A lágrima do rosto de desabrigado em Ribeirinho. O sonho da criança desaparecida em Pinheirinho. Nenhum massacre em Carajás encomendado por vocês vão nos parar. Pois somos um desde a revolta dos malês. A união do povo em um povo só. É o que vai reduzir o opressor ao pó. Um salve a todos os sujeitos populares. Nós somos um desde quilombos dos Palmares. Preto Beto. Desculpa. Pastora Val nos trará agora O Marcos Arroio vai começar com uma oração e, na sequência, o pastor Oliver Goiano, de Maricá, vai iniciar com uma oração e nós, na sequência, passaremos para a pastora Val. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer meus superiores no trabalho também por me descontar esse dia, para eu estar com liberdade com os irmãos e irmãs nesse segundo encontro nacional dos evangélicos do PT. Vamos orar, então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer a bênção desta manhã, quando, como um partido político, nós nos voltamos para a nossa nação e pensando na fenomenologia religiosa dos evangélicos de nosso país, pessoas que confessam Cristo como Salvador, que entregaram suas vidas a Jesus. E nesse momento, meu Pai, de tanta opressão, de tanta perda de direitos, que a voz profética que está em sua palavra esteja em nossos corações,
que as injustiças sejam combatidas, assim como para a sua volta, a volta de Jesus, mas para vivermos na terra, um mundo mais justo, mais solidário, o mundo que Jesus defendeu na oração do Pai Nosso, nas bem-aventuranças. Muito obrigado pela presidenta Gleise, obrigado pela governadora Benedita e todas as pessoas que estão conosco, que nos acompanham no Brasil e no mundo. Que haja a sua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Val, então, nos trará uma breve reflexão. Auerê, Axé, Namastê, Assalamu Alaikum, Shalom, a paz de Cristo, a paz da Ruá, bom dia a todos. Eu me autodeclaro mulher negra, quilombola, favelada, professora, evangélica e petista. A palavra evangelho significa boas novas, representada pelo conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os nomes evangélica e evangélico vêm da e do fiel que se submete ao ensinamento contido nas boas novas, evangelium em latim, trazidas por Jesus Cristo. Nós somos evangélicas e evangélicos. O livro sagrado das evangélicas e dos evangélicos é a Bíblia. A doutrina das evangélicas e dos evangélicos está fundamentada na Bíblia. O único mestre das evangélicas e dos evangélicos é Jesus Cristo. Jesus Cristo conviveu com fiéis de todos os partidos políticos religiosos de seu tempo, os essênios, os fariseus e os saduceus. Os essênios tinham como critério, para que uma pessoa se juntasse a eles, submetê-la a uma observação durante 1 ano, e, se fosse aceita, teria que vender tudo que possuísse e dar o dinheiro para o partido político religioso. Os fariseus procuraram como que erguer cercas e deixar as e os fiéis encerrados dentro de um padrão de conduta que eles consideravam biblicamente aceitável. Os saduceus conseguiam jogar com 3 ingredientes: poder, corrupção e tradição judaica, o que lhes dava os meios para continuarem na liderança do templo, no cargo de sumo sacerdote e do sinédrio. Era inevitável que houvesse conflito entre os essênios, os fariseus e os saduceus, pois não havia quase nada em comum entre estes partidos políticos religiosos e Cristo. Em Mateus 19, 21, Jesus Cristo disse ao moço rico: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Em João 8,36, Jesus Cristo disse às judias e aos judeus que criam nele: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E em Lucas 20, do 45 ao 47, Jesus Cristo disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes.
exploram as viúvas e roubam os seus bens. E, para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Nós, evangélicas e evangélicos do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, escolhemos não seguirmos as doutrinas dos essênios, dos fariseus e dos saduceus. Seguir as doutrinas de Jesus Cristo, que com a sua morte na cruz do Calvário nos deu direito à graça, ao perdão e à misericórdia. Escolhemos interceder, orar, clamar, jejuar, ler, estudar, pesquisar a Bíblia, cantar, dançar e representar em ação de graças, louvor e adoração a Ruá. O Filho da Ruá nos libertou. Nós somos, de fato, livres. Fiquem com Auerê. Que tudo dê certo, segundo a tradição indígena tupinambá. Axé, a força vital que emana da presença divina, conforme a tradição africana e iorubá. Namastê, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja contigo. Shalom, a paz que não significa apenas ausência de inimizade, briga e guerra. A paz de Cristo, a paz que nos dirige nas nossas decisões. A paz da Ruá, a paz que guarda o coração e a mente por estarmos unidas e unidos com Jesus Cristo. Bom dia a todos. Amém, pastora Val. Muito obrigado por essas palavras. Vamos convidar agora a Marinês para contribuir com uma canção. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa canção eu compus para pregar o Evangelho. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, nossa vitória certa, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o nosso Deus está regendo esse nosso encontro. É início de uma grande jornada, unidos contra todo tipo de opressão. O rei Acabe, na sua fraqueza, Baal adorou, amaldiçoando a nação escolhida do Senhor. Sobre a terra desceu maldição por 3 longos anos, mas o povo a Baal continuou adorando. Estando com o rei, Elias desafia os profetas de Baal, para diante de toda a nação provar que só Jeová é Deus. Elias clamou, o fogo desceu, o povo de joelhos confessou, só o Senhor é Deus. Elias clamou, o fogo desceu, o povo
só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus que protege todos vocês. Só o Senhor é o Deus que nos dá esperança. Nós estamos clamando e o fogo vai descer. O fogo já está descendo nesse momento. Sem desespero e maldição, sua casa encontra-se agora. Prove sua fé, clamando ao Senhor, Ele te põe de pé. O fogo cai e queima nessa fogueira santa. Coloque-se nas mãos do Senhor e deixe o milagre acontecer. Elias clamou, o fogo desceu. O povo de joelhos confessou, só o Senhor é Deus. Elias clamou, o fogo desceu. O povo de joelhos confessou, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossa vitória é certa, porque só o Senhor é Deus. Net PT Bahia para o mundo. Maravilha, obrigado, irmã Marinês. Vamos agora para a leitura de uma nota de repúdio sobre um racismo que a deputada Benedita sofreu pela Michele, que é a nossa coordenadora de comunicação. Michele, com você. Graça e paz a todas e todos. No último dia 25/8, o Movimento Negro conquistou por 6-1 o financiamento eleitoral proporcional para candidaturas negras e também a distribuição a essas candidaturas de tempo de TV do horário eleitoral gratuito. A nova regra valerá para as eleições a partir de 2022. Esta conquista se dá graças à consulta feita pela nossa irmã, deputada, ex-governadora e a primeira senadora negra da história do nosso país, Benedita da Silva. E, lamentavelmente, neste mesmo dia, ela sofreu a violência do racismo mais uma vez. E nós, do Núcleo Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT, fizemos a nossa manifestação de repúdio ao racismo sofrido pela nossa companheira e irmã Benedita da Silva. A Coordenação Nacional do NEP vem a público manifestar o mais veemente repúdio diante do pronunciamento racista do senhor Júlio Marcos Saraiva, proferido através das redes sociais, contra a digníssima irmã e companheira de luta, deputada federal Benedita da Silva. Lamentavelmente, o nosso país, para além do Covid, vive sob o domínio da doença do ódio, sendo a intolerância, o preconceito e a absoluta falta de respeito pelos outros alguns dos sintomas sociais que permitem mensurar a gravidade desse mal contagioso que destrói as relações e fere o direito. O racismo é crime e, como tal, é obrigação da sociedade e das autoridades combatê-lo. Não podemos aceitar calados que ele apareça e cresça sob risco de instituirmos um verdadeiro apartheid. As ofensas proferidas contra a nobre deputada federal Benedita da Silva não podem ser vistas como um caso isolado a ser esquecido, uma vez que a população negra do nosso país vem sofrendo diariamente esse tipo de preconceito
que muitas vezes é seguido de violência e, inclusive, morte. Não se pode naturalizar essa realidade. A campanha Vidas Negras Importam é uma voz que exige o combate ao racismo estrutural, que é inspirado no ódio. A manifestação do Sr. Saraiva é um eloquente exemplo do quanto a cultura do ódio e o racismo estrutural pode tornar cego o indivíduo. Como nos alerta o Evangelho, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Há pessoas ávidas em julgar os outros, mas não conseguem enxergar as suas próprias limitações, uma vez que são movidas pelo ódio. O Deus no qual acreditamos não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11 e Atos 10, 34. Perante ele somos todos iguais. Do mesmo modo, a Constituição brasileira determina que cabe à República promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 41. Classificando o racismo como crime inafiançável. Artigo 5º, inciso 42. Assim, somos solidários à nossa companheira e irmã de fé, Benedita da Silva, e nos manifestamos publicamente contra toda forma de discriminação. Por estes motivos, também nos manifestamos a favor das autoridades públicas e da justiça brasileira, a qual cabe zelar para abolir de vez o racismo. Coordenação Nacional, NEPT. E eu quero dizer que a nossa irmã Benedita ela prestou queixa sobre o racismo que ela sofreu, injúria e difamação, na tarde de segunda-feira, dia 31/8, contra Júlio Marcos Saraiva, após ser vítima da ofensa, e ela foi acompanhada pelo diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, Rodrigo Mondego, e a secretária do Combate ao Racismo do PT, também do Rio, Neide Jane, e do presidente do PT Carioca, Tiago Santana. Não passarão. Racismo, não. Vidas negras importam. Maravilha, Michele, muito bom nessa manifestação. Que a gente possa cada vez mais lutar por uma igualdade, por uma sociedade mais igualitária, mais justa e contra os crimes de racismo. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento da análise de conjuntura. Vamos passar, então, agora a palavra para a deputada Benedita e para a deputada Gleise, onde elas falarão sobre análise de conjuntura durante 15 minutos cada uma. Deputada Benedita, pode começar. Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar a nossa querida presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffmann, dizer da nossa alegria de poder tê-la nessa abertura, na verdade, fazendo uma análise de conjuntura, porque, lamentavelmente, nós ainda somos vistos como aqueles que não analisam as circunstâncias, e nós, do Partido dos Trabalhadores, o nosso núcleo, ele quer manifestar-se também junto à direção do Partido dos Trabalhadores, dizendo que, para nós, é uma honra estarmos no segundo encontro. É uma honra estarmos no segundo encontro porque demos a nossa pequena contribuição nos diálogos que o partido tem travado e nos desafios que tem enfrentado diante de um país que deveria, um Estado que deveria ser laico, no entanto, temos hoje
praticamente uma chamada Guerra Santa, entre o papel do Estado junto à população e o papel da Igreja junto ao Estado. Essas contradições colocadas no dia de hoje faz com que o nosso segundo encontro possa meditar em dois grandes objetivos. O primeiro, do qual nós aqui nos colocamos, é diante de um governo que, na verdade, tem oprimido o povo. E nós não podemos, diante do nosso projeto político do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e com a nossa consciência cristã, aceitar de que o Brasil continue nas mãos de algozes, que o Brasil continue na mão daqueles que não têm dado pão aos famintos, que não têm dado casas aos desabrigados, que não têm cuidado das viúvas, que não têm cuidado dos nossos adolescentes, e um país que é racista, um país que é machista, um país que é homofóbico. E nós entendemos que nós trabalhamos para que todos tenham vida e a tenham com abundância, porque essa é a promessa do cristão e essa promessa se estende à humanidade. Então, é nesse momento, presidenta Gleisi, que nós nos colocamos nesse segundo encontro, principalmente para debatermos o fortalecimento do nosso núcleo evangélico do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, partido do qual nós fazemos parte, partido do qual nós temos dado nossas contribuições. Já tivemos a oportunidade, e mais adiante, não sei se hoje ainda ou amanhã, nós estaremos levando à direção do Partido dos Trabalhadores o resultado desse nosso encontro, desse nosso segundo encontro, com o nosso grande objetivo deste fortalecimento, de ampliação desse núcleo, e que nós possamos fazer um debate, análise de conjuntura, falarmos das questões que, horas, consideradas identitárias, como é a questão do racismo, na qual não é identitária, porque nós estamos falando da maioria da população brasileira. Não é apenas uma questão identitária. E nós precisamos trocar, enquanto cristão, e aqueles que não são cristãos, mas todos nós estamos no mesmo barco, no nosso PT, é importante que nós possamos fazer uma análise na qual haja um fortalecimento do núcleo evangélico, de uma ampliação, da criação de uma narrativa para que nós possamos combinar esses interesses, que é o interesse do nosso projeto e é um interesse também da vida dos petistas que são cristãos. Então, é importante, sim, nós colocarmos debates e falarmos de economia com os recortes raciais. E por quê? Porque, nesse país, nós temos a maioria da população negra, e essa maioria da população negra é aquela das quais o Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de incluí-la, de dar café da manhã, almoço e jantar de governo de Lula. E são essas pessoas que estão hoje, a maioria desempregada, no meio da rua, dormindo nas ruas, sem atendimento de saúde, nas favelas, nos guetos, nas quebradas. Nós ouvimos e temos a certeza de que o nosso PT ele tem uma estratégia, de aproximação. E cabe, sim, a nós, militantes cristãos, darmos ao Partido dos Trabalhadores, formularmos com o partido uma política e criarmos essa narrativa da qual não poderemos permitir de que um Estado seja colocado a serviço de um determinado segmento da religião e que um Estado se torne um partido político, excluindo os demais. E que as políticas que nós temos hoje, como políticas públicas, elas possam ser alcançadas por todos, independente do seu partido político, da sua ideologia ou da sua orientação sexual. Esse é um debate importante e necessário de nós fazermos. E é sobre isso, sobre
com base no planejamento estratégico que nós fizemos, é que nós estamos hoje tendo essa participação nesse segundo encontro e nas eleições de 2020. Para nós será importante e essencial que possamos debater as eleições de 2020, colocando de que nós não aceitamos a troca da tribuna de forma nenhuma, de uma tribuna por um púlpito de igreja. E não aceitamos também um púlpito por uma tribuna. E como conciliar os projetos? Então, o que nós estamos fazendo é um debate político de conciliar este projeto, que nós entendemos que é um projeto de paz, é um projeto de vida, é um projeto de transformação, né? É um projeto de amor. Nós queremos transformar o projeto de ódio, o projeto de exclusão, o projeto de discriminação nesse projeto. E é exatamente por isso que para nós, é importantíssimo que nós tenhamos, sim, esse diálogo, um diálogo de aproximação, não que não seja utilitária, mas de consciência, da qual nós entendemos que nos faltou, nas nossas análises de conjuntura, entender da população brasileira e deixamos que uma direita fascista pudesse penetrar nesse nosso campo e fazer uso da espiritualidade de alguns para que pudesse estarem nesses espaços políticos, tomando decisões em nosso nome, participando contrariamente àquilo que é do nosso interesse. Porque nós ouvimos aí a nossa pastora colocar, a pastora Val coloca, como cuidar da viúva com uma reforma da Previdência na qual a maioria da representação política evangélica votando favorável, contrário às viúvas, contrário às pessoas com deficiência, contrário a um assentamento e a terra para todos, porque nós recebemos esse ID, sabe? De ID por toda a terra, né? Ocupar todos os espaços, falar dessa grandeza, como nós podemos nos comportarmos diante dessas questões que são de ordem política e das quais nós temos que separar no momento em que não concordarmos com uma ou outra questão que seja de fórum íntimo. Nós não podemos aceitar, presidenta, de forma nenhuma, que a nossa participação enquanto militantes do PT, que seja aquela de ir para a porta de um hospital para que uma lei constitucional que dá total direito a que, no caso de estupro, uma mulher faça um aborto caso se engravide, ou mesmo numa gravidez de risco, dê o nome do Evangelho e também o nome dos partidos que defendem o interesse do povo estarem lá sendo representados por uma turma da qual nós não concordamos. De pegar uma menina de 10 anos, querer que ela tenha um filho, sabendo que é uma gravidez de risco. E eu digo isso, presidenta, de alguém que é totalmente contrário ao aborto. Totalmente contrário ao aborto. Mas nessas condições não é possível que a gente não tenha essa consciência e pega o nome de Deus e faça uma coisa dessa. Nós não concordamos, presidente, que haja entre nós aqueles que entrem no terreno dos outros, diferente dos outros, no sagrado dos outros, e tentam depredar, né? Tentam depreciar, tentam desvalorizar o ser humano, porque nós fomos amados e nós fomos resgatados por alguém que olhou do céu e viu que não tinha nenhum justo, nenhum sequer entre nós que pudesse fazer algo que nos resgatasse dos pecados, né, das nossas sodomias que praticávamos. Então, é importante que a gente entenda que o projeto do Partido dos Trabalhadores é um projeto de direitos humanos e é um projeto solidário, do qual nós estamos ali a incorporar. Então, tudo isso nós teremos na nossa, é evidente,
nós teremos em nossa campanha que enfrentar. Por isso, levantei esses pontos nessa análise de conjuntura, deixando muito, mas muito óbvio para a direção do Partido dos Trabalhadores, da qual eu faço parte, do Diretório Nacional, de que estaremos ao seu lado o tempo inteiro, para que nós possamos formular, criar essa narrativa, fortalecer os nossos núcleos, e eles não é para fortalecer nenhuma ou outra tendência. Está a serviço do PT, para o crescimento do PT e para chamar os evangélicos, para trazer até mesmo aqueles que votaram nesse governo que aí está. É o nosso papel, porque nós sabemos o que foi usado e vai ser usado também se nós não investirmos verdadeiramente nessa campanha municipal, que é a base da nossa campanha, que é a base de reestruturação para 2022. Então, é uma eleição de grande importância. E nós participarmos dessa eleição, tendo a capacidade de conversar com aqueles. Nem todos pensam como nós sabemos disso. Então, nós temos uma narrativa, nós temos algo que eles possam interessar, como é não se interessar por alguém que está com fome, por alguém que está doente, por alguém que está desempregado. Então, eu acredito que nós estamos realmente num caminho certo e queremos encontrar esse respaldo. Esse nosso segundo encontro, nós estaremos também fazendo a nossa manifestação ao povo brasileiro. Nós fomos criticados enquanto núcleos petistas por aqueles que não têm nenhuma formação de ordem política, que só ouve o que o pastor ou que a pastora diz para ele. É aqui que você vota, é assim que você faz. E nós temos esse papel, presidenta, de não só fortalecer o núcleo, ampliar o nosso núcleo, fortalecer o PT, como também, enquanto cristão, nós temos que conversar com nossos irmãos e irmãs, conversar com nossos iguais, porque nós aprendemos que se temos alguma coisa contra nosso irmão, nós vamos a eles. E é isso que nós estamos pretendendo também nessas eleições. E eu agradeço aí a oportunidade. O Jeter, quando a gente estiver falando, você levanta a sua mãozinha para dizer que faltam 5, que falta 1, que faltam 2, que faltam 3, ou que já zerou. Entendeu? Então, eu encerro aqui, presidenta, porque não tive esses sinais, acho que já estou nos meus 15 minutos. Então, quero agradecer mais uma vez e agradecer a todos e a todas que conosco, têm participado nessa luta, têm feito um esforço extraordinário. E aí, como eu sei que ele gosta que eu fale o nome dele, para ele não ficar tão triste, eu quero agradecer particularmente ao Jeter e toda a coordenação nacional e toda essa equipe pelo trabalho extraordinário que tem feito e pelo esforço também que tem sido feito com o Arroio, para que a gente pudesse ter não só o nosso planejamento estratégico, como agora realizando o nosso segundo encontro nacional. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um e ide em paz, mas depois da nossa reunião. Maravilha, muito obrigado, deputada Benedita, suas palavras nos deixam entusiasmados. Vamos ouvir agora a presidenta Gleisi. Desde já agradecemos muito, presidenta Gleisi, pelo espaço que a senhora abriu para o núcleo de evangélicos do PT. Isso tem sido histórico no Partido dos Trabalhadores. E gostaríamos de ver agora a análise de conjuntura por 10 minutos. Agradecemos. Obrigada, Jeter. Bom dia. Saudar você, saudar todos os companheiros e companheiras do Núcleo de Evangélicos do PT, parabenizar aí a iniciativa de vocês e a realização desse segundo encontro nacional. Também saudar minha querida amiga e companheira Benedita, que fez uma fala lindíssima agora, nossa prefeita, estamos aqui torcendo muito por você, Bené, e também reforçar aqui a solidariedade, da nota que foi lida e exaltar a tua luta, que tem sido muito importante, Bené, muito importante para colocar na pauta do nosso partido e da sociedade o combate ao racismo de uma forma
firme, determinante e como algo estrutural, a ser tratado estruturalmente na sociedade brasileira. E saudar todos os companheiros e companheiras de luta e irmãos e irmãs na fé em Cristo e nos ensinamentos do Evangelho. É um prazer muito grande estar aqui com o nosso núcleo de evangélicos do PT participando desse segundo encontro. Quando a gente fala sobre o núcleo de evangélicos do PT, muitos que nos criticam dizem, vocês estão misturando religião e política, querem fazer com que o núcleo de evangélicos possa ser um transmissor das ideias do PT dentro das igrejas, e o que eu tenho dito é não, isso é errado avaliar e é um equívoco avaliar aqui. O núcleo de evangélicos e evangélicas do PT existe, como existe também núcleos, grupos e discussões de companheiros e companheiras que professam a fé católica, né, a fé nas religiões tradicionais africanas. Enfim, nós respeitamos todas as religiões, mas é muito importante, né, ter essa manifestação dos evangélicos, porque ultimamente, com essa ação da extrema-direita e principalmente do bolsonarismo, quer-se dizer que evangélico é sinônimo de Bolsonaro, e nós não podemos deixar isso acontecer, né? Querem colocar para a sociedade que ser evangélico é sinônimo de ser de extrema-direita, né? De acreditar numa linha política diferente da que nós temos, e nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o que eu acho importante na reunião que a gente faz, nos encontros que a gente faz dos evangélicos e evangélicas do PT, é para mostrar exatamente isso, que não há sinônimo, né, não há uma ação total dos evangélicos e das evangélicas com o movimento do bolsonarismo. Nós temos companheiros e companheiras que professam a fé evangélica que estão no partido, inclusive desde a sua fundação, no caso da companheira Benedita e tantos outros companheiros e companheiras. Então, por isso que eu quero saudar. E dizer que a nossa história, a história do PT, a história da construção de um partido em que homens e mulheres ousaram fazer um instrumento da luta dos trabalhadores e dos mais pobres, tem muito a ver com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e do que está nos evangélicos. Nos evangélicos, é a opção pelos pobres, sim. Os pobres como centralidade de política pública. A luta de vida te fez ser assim. O povo pobre e trabalhador como sujeito de direito, como aquele que merece ter dignidade, para criar sua família e seus filhos, é aquele que faz a riqueza da nossa nação. É o amor como uma bandeira, a solidariedade, estar junto com o outro, sentir a dor do outro, lutar junto com o outro pelos seus direitos, o respeito do não julgar, do não condenar, do perdoar. Isso tudo faz parte da nossa história de militância, uma história bonita, de solidariedade entre vários setores da sociedade que são e que têm uma visão de ter e construir uma sociedade mais justa. Então, queria dizer isso, em primeiro lugar, para poder situar esse nosso encontro, e também aproveitar para cumprimentar todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Em relação à conjuntura política, companheiros e companheiras, nós não vivemos um momento fácil no Brasil, Nós tivemos aí a nossa história da democracia, os últimos 35 anos, pós-Constituição, a gente vive um período democrático, um período também de construção de direitos, de melhoria do acesso das pessoas a serviços públicos, a políticas públicas, e, de repente, nós estamos enfrentando um retrocesso violento, de um grupo que tomou o poder e que tem uma cabeça retrógrada, uma cabeça que pensa de forma muito diferente do que aquilo que nós lutamos esses últimos 35 anos para construir pós-ditadura militar, e principalmente que nós aprofundamos com os nossos governos, a partir de 2002, quando o presidente Lula chega à presidência da República. Vamos situar aqui que é o primeiro homem trabalhador na história do Brasil, de mais de 500 anos, que assume a presidência da República. Então, nós nunca antes tivemos nenhum trabalhador assumindo. Tivemos presidentes que tinham visões mais avançadas, mais desenvolvimentistas, mas todos sempre de uma classe alta, de gente mais rica, de famílias mais tradicionais. É a primeira vez que um homem do povo, um trabalhador,
um sindicalista assume a presidência, né? E o PT é o primeiro partido também de oposição, de esquerda, né, que disputa para valer a presidência da República na história do Brasil. Em 89, a gente disputa, vai com Lula para o segundo turno, e de lá para cá, nunca mais o PT deixou de disputar a presidência, ficando em segundo lugar ou ganhando as eleições. E é óbvio que isso mexeu com a política brasileira, né? Porque você tinha um establishment político que determinava as coisas, né, dentro de uma visão de classe social, né, de uma visão onde os mais ricos sempre utilizaram o Estado como um instrumento de concentração de riqueza, né? Sempre viram os pobres como número e como estatística. Essa é a verdade. Tanto que no nosso país nunca teve uma política pública de combate à fome, porque a fome fazia parte da paisagem. Ou ela era um desígnio divino, dito por muitos, ou ela era resultado das pessoas serem vagabundas e não quererem trabalhar. Nunca o quesito oportunidade, condições foi colocado para explicar as desigualdades gritantes do Brasil e a pobreza e a miséria que nós tínhamos. Então, pela primeira vez, a gente coloca a fome como objeto de política pública, ou seja, invertendo totalmente a lógica para que servia um governo. Não serviria mais apenas para os interesses das elites, daqueles que acumulavam riqueza ou daqueles que se sentiam sábios e aptos a governar, mas governado por um homem do povo, um homem que não tinha formação universitária, um lutador, coloca a centralidade do povo mais pobre como objeto, como objetivo da política. E, claro, muitos outros programas, né, que nós tivemos, programas que foram fundamentais para resgatar a soberania do país, como o fortalecimento da Petrobras, ir lá e realmente fazer a produção do pré-sal. Nós já tínhamos o pré-sal, nenhum outro governo quis fazer a produção, né, a prospecção do petróleo. O presidente Lula teve a coragem de fazer. Hoje a gente tem um dos petróleos mais baratos do mundo, e com muito petróleo, então muita riqueza. Fazer uma legislação diferente, em que a riqueza desse petróleo ficasse com o Brasil e não fosse para fora. Eles acabaram de mudar isso, entregando o nosso petróleo às grandes petroleiras estrangeiras, né? Fizemos um programa de energia, né, energia elétrica para todo o país, para o interior, para os estados mais afastados, levando condições melhores de vida. Demos condições, né, para o acesso às universidades, do filho do pobre, do trabalhador, através das cotas dos ensinos públicos ou das cotas raciais, mas também do aumento da vaga nas universidades públicas, do ProUni. Investimos em ciência e tecnologia, enfim, um conjunto de ações que voltava-se para emancipar e melhorar a vida do nosso povo. E quando eu falo povo, eu falo a imensa maioria, e a imensa maioria pobre do Brasil, né? Até antes da pandemia, as pessoas no Brasil ganhavam, 70% das pessoas ganhavam até 2 salários mínimos no máximo, né? Uma grandíssima parte, um salário mínimo. Então, nós estamos falando de gente que tem baixa renda, e que precisava do Estado e precisava de políticas para melhorar. Uma política de valorização do salário mínimo. Então, isso tudo, né, mudou completamente a lógica da condução do Estado e do governo. Não foi por outra razão que nós tivemos o golpe contra Dilma, a prisão de Lula para que ele não voltasse. Lula ia ganhar aquelas eleições em 2018, mesmo preso, e depois a eleição de Bolsonaro. Essa direita e essa elite que sempre governou o Brasil preferiu um homem dessa qualidade, né? Um homem que é adepto da violência, que blasfema, que fala o nome de Deus em vão, que não tem pudor para ter as suas atitudes, para proteger sua família, seus filhos, que participa de ações milicianas, e que pratica corrupção deslavada, ele que tanto combateu a corrupção. E hoje nós estamos vendo aquele estado de bem-estar que nós começamos a construir, que estava no primeiro, indo para o segundo degrau, ser desmontado. Não tem mais política de salário mínimo, né, que melhore a renda, não tem preocupação com as pessoas mais pobres, a única preocupação é tirar vantagem política, enfim. Então, é isso que nós temos. E Bolsonaro tem um acordo aí com esses setores mais conservadores. Mas como eu sempre digo e dizia na questão do presidente Lula, a verdade é um barco que balança, mas não afunda,
assim também em relação a Bolsonaro. Nós não podemos deixar de lutar, não podemos deixar de denunciar, não podemos deixar de falar o que está acontecendo, e eu tenho certeza que a verdade vai prevalecer, e vem à tona sim, mostrando, grande parte da sociedade já está vendo isso, quem é Jair Bolsonaro, né? Aquele que tanto fala em nome de Deus, que tanto fala em nome da pátria, é o que menos respeita os desígnios divinos, que menos respeita os ensinamentos cristãos, e é o que menos tem de amor, é quem menos tem de amor à pátria, à soberania nacional, quando se entrega completamente à linha política americana. Então, gente, acho que nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos aqui para falar isso. A visão política, né, que nós temos, a luta que nos une, independente de sermos evangélicos, independente de sermos católicos, nós temos direito de expressar isso, né? E aqui o povo evangélico está exatamente expressando, né, nessa live, que tem posição política, sim, diferente daquela que querem tornar oficial do povo evangélico. E vamos lutar para mudar esse governo. Mais do que o direito de luta, nós temos o dever de conscientizar a população sobre o que está acontecendo. E participar desse processo eleitoral é também uma forma de luta. Por isso eu quero, para terminar, Jeter, também saudar o esforço do núcleo de evangélicos e evangélicas do PT, né, na retirada de candidaturas, na discussão sobre a eleição de 2020, na organização dos núcleos estaduais, enfim, na vida que está trazendo aí a esse debate político dentro do partido. Agradecer muito e parabenizar vocês. Que Deus nos proteja nessa caminhada, tenho certeza que nós estamos do lado certo da história, lutando pela causa justa, lutando por aqueles que mais precisam. Essa é a origem do Partido dos Trabalhadores, e se a gente não se afastar dessa causa, nós não vamos errar nunca. Pode ser difícil, pode ter problemas, mas a gente vai vencer. Tenho certeza que vai. Então, um grande abraço para vocês e desejo um ótimo encontro hoje e amanhã para todos os companheiros e companheiras. Maravilha, muito obrigado, presidenta Gleisi. Nós temos também aqui os deputados estaduais Luiz Fernando, do PT de São Paulo, e Dulce Amorim, do PT de Pernambuco. Eles vão estar também contribuindo com a análise de conjuntura. Vamos passar a palavra para a deputada Dulce Amorim, por 5 minutos. Bem-vinda, deputada, obrigado pela sua presença. Bom dia, presidenta Gleice, bom dia a nossa governadora e sempre governadora Benedita da Silva, a todos que compõem o nosso grupo de evangélicos. Para mim é um grande prazer fazer parte desse grupo. Aí a Valdiceia, né, que trouxe aí a mensagem maravilhosa, onde mostra justamente o que Jesus quer da gente, e da fala de Benedita, quando ela coloca o ID, né? E esse ID é uma responsabilidade muito grande que nós temos como evangélicos. No contexto atual a qual nos encontramos, o que a gente percebe? É que esse ID é a responsabilidade agora de falar pelos necessitados, falar pela viúva, falar pelos órfãos, né? Enquanto a gente vê essa desconstrução aí do governo, que só vem realmente desfavorecer cada vez mais a classe trabalhadora. E o que a gente percebe, amigos, presidenta Gleide, que como é duro ser cauda, né? Muitas vezes a gente servir de base de sustentação na oposição para outras pessoas. E aqui em Petrolina a gente tem sofrido um pouco isso, porque infelizmente, ou felizmente, eu não sei, Deus tem um propósito e a gente tem que acreditar no propósito de Deus sobre tudo isso. A gente acompanhou aí, não é, o PSB, e a gente tem sofrido um pouco disso aqui, nessa questão de vir com partidos, inclusive com candidatos que foi a favor de Bolsonaro na eleição passada. E aí a gente percebe que a esquerda, aqueles mais tradicionais evangélicos. E aí, até, Benedita, depois eu gostaria de conversar com você até individualmente, até para você, como nossa líder aqui da coordenação, pudesse até nos orientar de como chegar, né, através disso, e como a gente construir um discurso dentro do PT, onde a gente coloca que o PT ele realmente aceita a todos, independente das suas escolhas, não é? Porque o que a gente percebe aí agora? O que é que eles usam? Que o PT hoje é um partido apenas do movimento LGBT, né?
E a gente precisa desconstruir isso, porque, infelizmente, muitos pastores usam os púlpitos para dizer isso. Para vocês terem ideia, na campanha passada, eu passei por um constrangimento numa igreja onde o pastor falou claramente lá: não votem no PT, porque o PT é o partido que só apoia coisas ruins. E dentro dessas coisas ruins, ele falou lá claramente a questão do movimento LGBT. Então, o que é que a gente precisa? Ir para esses pastores não adianta, porque eles já têm a mente formada. Mas a gente precisa ir para os membros, o trabalho do corpo a corpo, e mostrar que o PT é um partido que tem, justamente, que tem todas as representações, não é? E agora, esse momento que a gente se encontra do PT, que é o momento de reconstrução, porque a gente agora tem que refazer esse caminho e se tornar forte. Depois desse golpe de Dilma aí, na realidade, a gente tem sofrido grandes retrocessos. E agora, eu, como deputada estadual, e já termino, Jeta, obrigada aí pela sua interação com a gente precisa realmente trabalhar com os nossos candidatos a vereadores e prefeito. Aqui, meu esposo é candidato a prefeito. E nós, como evangélicos aqui, é o que a gente sofre de muita classe evangélica, é dizer que não vota no PT justamente por isso. Então, imaginem aí qual é a nossa responsabilidade de chegar para desconstruir essa marginalização que foi feito aí ao nosso partido, onde, na realidade, o que ele faz é justamente falar, dar voz aos menos favorecidos. Então, quero dizer, presidenta Gleide, que estou à disposição aqui, justamente para a gente ir para esse enfrentamento desse fora Bolsonaro, que vem aí com essa roupagem de evangélico, mas o que ele faz mesmo é excluir o trabalhador, é excluir os menos favorecidos e cada vez mais oprimir as pessoas. Então, isso, com certeza, minha amiga, não é de Deus, meus amigos. Então, estou aqui para contribuir. Um grande abraço para todos. Quero aqui parabenizar a nossa amiga Michele pela coordenação também aqui do grupo de comunicação, a Jeta, que sempre tem comunicado com a gente, e ao nosso povo aqui de Pernambuco, né? Meu amigo Sérgio Goiânia, que está aí, que é um grande amigo do peito mesmo, certo? E dizer que vamos em frente, que Deus com certeza está conosco. Um abraço. Maravilha, deputada. É isso aí. Temos que dizer que respeitamos a todos, independente das suas opções religiosas, morais. Esse é o que a Bíblia nos ensina, na verdade. E o desrespeito a algum grupo é o que ela condena. Isso é muito bom, fazer parte de um partido que está coerente com os ensinamentos bíblicos. Vamos agora ouvir o deputado estadual de São Paulo, Luiz Fernando. 5 minutos, deputado. Saudar minha querida presidente Gleisi Hoffmann, dizer da honra, presidente, de ser presidido por uma mulher como a senhora, né, que tem nos caminhado rumo à luta, rumo à democracia, rumo à defesa de todos os nossos princípios. Uma honra mesmo. Parabéns, presidenta, por todo o teu trabalho frente ao nosso partido. Quero saudar a colega deputada Dulce Amorim, quero saudar o Jeter, que em 2015 falou: Luiz, precisamos entrar nessa. E deixei por último para saudar a minha irmã Preta, minha linda, querida, que já foi tudo no nosso partido, né? A única governadora do Rio de Janeiro, que nós temos a honra de dizer que nunca foi presa, nunca respondeu um processo por corrupção, né? E que amou o próximo no Rio enquanto governou, nossa senadora, nossa vereadora, nossa deputada federal e a próxima prefeita do Rio de Janeiro, se Deus quiser, a irmãzinha Benedita da Silva. Quero me solidarizar a você, Benedita, por esse ataque que você sofreu. Você e todos nós sofremos juntos contigo. A nossa solidariedade, nós precisamos lutar. Cada dia nos deixa mais claro que nós temos que lutar ferrenhamente contra o racismo no nosso país. Eu quero dizer, saudar todas as irmãs e irmãos que estão aqui na sala, nesse Zoom aqui, nós temos uma sala no fundo aqui, né? Saudar a todas e todos no nome da pastora Valdiceia, né? E assim, presidente,
A palavra de Deus ela é muito clara, né? Em Salmos 82, ela diz: até quando defendereis os injustos e tomareis partido do lado dos ímpios? Defendei de Deus a causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Isso é o que nos diz o Salmo 82 de Davi, né? E assim, eu fiz duas opções na vida, presidente Gleisi. Eu resolvi entrar no PT. Eu fiz uma opção de lutar pelos mais humildes, pelos injustiçados, por todas as intolerâncias, né? Por essa sociedade tão injusta que nós vivemos, e eu também decidi, presidente Gleisi, entregar minha vida a Jesus. Né? Foram as duas grandes decisões que eu tomei na minha vida. E vou dizer para a senhora por quê. Porque de todos os partidos, aquele organizado que defende os injustos, né, que toma lado e toma partido dos mais humildes, dos pobres, somos nós. Somos nós. O PT é onde governa, ele muda a sociedade. Ele olha para todas e todos, ele inclui, ele coloca o nosso povo, sobretudo os mais humildes, no orçamento público. Nós fazemos, como foi dito pela senhora, pela Benedita, nós fazemos saúde, nós fazemos educação, nós fazemos moradia, nós labutamos para colocar comida na boca de todo o nosso povo. Né? Nós é quem fazemos a diferença. E quero dizer à senhora, presidente, estou me dirigindo à senhora, porque a senhora preside hoje o maior partido de esquerda do mundo, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos fortalecer esse núcleo que hoje se organiza. Porque nós temos 30% da nossa população, 30% a 40%, que são evangélicos. E nós precisamos disputar esse povo. Né? Até porque esse povo, presidente Gleisi, ele é abastecido diariamente por mentiras, por fakes, por líderes religiosos comprometidos com o Bolsonaro e com a direita, e com isso que está aí. Então, nós precisamos entrar nessa luta, né? Eu quero parabenizar o Jeter e, sobretudo, a minha companheira Benedita, com quem eu já me reuni várias vezes. Fizemos reuniões em São Paulo, no Rio, em Brasília, né? Nessa organização desse núcleo, né? E dizer, presidente, esse núcleo ele precisa ser bem olhado para o Partido dos Trabalhadores, é um núcleo que vem para fazer a diferença e vem fazer uma disputa muito importante na nossa sociedade, né? Que é trazer homens e mulheres de Deus, né? Também para nos somar nessa luta tão árdua que nós temos, né? Pela democracia, pela justiça social, pelos mais pobres. Saúdo a todos que nos acompanham e dizer a vocês, 2020 é o ano da retomada do nosso país. É importante a todas e todos que estão conosco aqui nessa live arregace as mãos, sangue nos olhos. Nós precisamos combater a mentira e nós precisamos retomar, né, as nossas cidades para o nosso povo que mais precisa. Um grande abraço, a luta, viva o Partido dos Trabalhadores. Viva o Partido dos Trabalhadores, grande deputado Luiz Fernando, do PT de São Paulo. E das trabalhadoras. E das trabalhadoras. Maravilha. Temos agora 3 perguntas. E vamos começar pelo Sérgio Goiano, do estado de Pernambuco. 1 minuto para a pergunta, grande Sérgio. A palavra. Então, vou economizar as saudações, se sintam todos cumprimentados, homens e mulheres presentes. Bem, a pergunta para a nossa companheira Benedita é que nós temos uma sociedade machista, homofóbica, racista há muito tempo. Com 10 anos, meu pai já dizia, olha, não case com mulher que ganha mais do que você, não case com mulher negra e nem tenha relação com homossexual. Então, meu pai já dizia isso há 46 anos atrás. Então, a educação, para mim, é central, esse debate, e foi na igreja mesmo que eu consegui identificar que esse não era o caminho, né? Então, nós precisamos colocar esse debate dentro do núcleo e, de uma forma bem objetiva, investir na educação dos nossos militantes dentro das igrejas. Eu queria ouvir um pouco da sua reflexão em relação a isso. E a nossa presidente Gleisi, eu quero colocar que o PT precisa, evidentemente, nesse novo caminho, apresentar de forma
mais objetiva ainda, direta, o que nós somos contrários a este desgoverno, que para mim, Bolsonaro e Trump são duas bestas do apocalipse, e seus seguidores também, né? Então, o plano de transformação do Brasil, né, traz aí muitas propostas para ser debatida com a sociedade, e eu coloco aí a PEC 95, a questão da privatização, né, a questão das reformas que foram aprovadas, trabalhista e previdenciária, que trouxe prejuízo para os trabalhadores, e agora essa reforma administrativa, que é um verdadeiro desastre para o serviço público. Então, nós precisamos nos posicionar de forma firme e forte em relação a essas questões e outras que foram colocadas aí na sua intervenção. Então, queria a sua análise em relação a esses pontos. Pela atenção, obrigado. Obrigado, grande Sérgio. Vamos ouvir agora a pergunta da Elizabeth Pereira. Um minuto, Elizabeth. Olá, estão me ouvindo? Bom dia a todos e todas. A graça e a paz de Cristo, saúdo a todos, todas e todos. Eu vou fazer uma pergunta que vai tanto para a nossa deputada Benedita como para a nossa presidenta. Eu, como uma mulher preta, evangélica, que busco viver o evangelho de Cristo e que compreendo que o Partido dos Trabalhadores não é um partido comunista, mas sim é um partido socialista, democrático e popular. Mas sabendo que as igrejas evangélicas principalmente, né, é uma igreja feminina, composta de mulheres pretas e periféricas. Mas, no entanto, dentro das nossas igrejas, vem sendo difundido, como já foi aí pontuado pela maioria das pessoas, dos irmãos que aqui falaram, vem sendo difundidas inúmeras falácias, inúmeros sofismas a respeito do que é o Partido dos Trabalhadores. E essas mentiras, esses sofismas, ele vem levando aos nossos irmãos a terem posicionamentos, né, preconceituosos, indiferentes, racistas, e ainda, em nome de Deus, acabam defendendo esse discurso falacioso, demoníaco até, porque retira da viúva, do pobre, do necessitado, aquilo que o Senhor mandou dar, distribuir, que é o amparo, o cuidado, a atenção. Então, em nome desse discurso falacioso, eles vêm perdendo direitos, né? A população vem perdendo direito. Então, eu quero saber quais as estratégias do Partido dos Trabalhadores para romper com essas falácias e para que a gente possa mostrar para os nossos irmãos e para a população em geral que o PT sempre lutou por uma política de bem-estar social, pelos avanços econômicos, pela educação, pela saúde, pela economia, por todos os avanços que o Brasil teve durante o governo do PT, que vem sido esquecidos e difundido um discurso falacioso. Eu agradeço a todos e todas e muito obrigado, uma paz do Senhor para todos. Obrigado, Elizabeth. Vamos agora ouvir a pergunta do Carlos Xavier, do Núcleo do Paraná. Bom dia a todos e todas. Minha pergunta é sobre o mau uso conceitual dos dízimos e sobre o princípio constitucional da imunidade fiscal. Então, deputada Benedita, deputada Gleisi, no caso da deputada Benedita, considerando sua fala nessa manhã, considerando também toda a sua história de luta, né, em denunciar as desigualdades sociais, e no caso da deputada Gleisi, né, que conheço também razoavelmente, considerando sua formação cristã e política, especialmente no que se refere ao bom domínio, que eu sei que tem, da crítica marxista ao papel da religião no capitalismo. Então, tudo isso só para introduzir. A pergunta é: como explicar certa contradição em nos afirmarmos evangélicos de esquerda, defendermos o princípio constitucional de um Estado laico, mas sermos omissos em não denunciar o mau uso conceitual dos dízimos e não combatermos a lógica
ou seja, a perspectiva mercadológica que dirige o nosso segmento religioso, que é beneficiado por um princípio constitucional que deveria, na minha opinião, ser revisto, ser discutido e, no mínimo, regulamentado, que é a questão da imunidade fiscal. Se não me fiz entender, posso tentar de outra forma. Eu entendi. Maravilha, Carlos. Então, compreendemos. Obrigado, Carlos Xavier. Agora vamos passar novamente para os nossos debatedores que farão as respostas às perguntas, as considerações finais, e, na sequência, nós encerraremos com a oração e com a música da Marinês. Já estamos com o horário avançado, então, no máximo, aí 5 minutos. Vamos começar invertendo a ordem. Vamos começar agora pelo Luiz Fernando para fazer sua fala e suas considerações finais. Grande Luiz Fernando. Não entendi, Jeter, fazer as considerações finais, é isso? Isso, se quiser comentar alguma coisa em relação às perguntas, fique à vontade. Eu acho que são perguntas que a nossa presidenta e a Beni vão falar, e eu acho que não somaria mais que elas em absolutamente nada. Eu queria saudar todas e todos, usar esse espaço para te parabenizar, Jeter, para te agradecer, junto com a deputada Benedita, o que vocês têm feito desde 2015 na organização da formação desse núcleo de evangélicos do PT, agradecer o Marco Arroio e agradecer a presidenta. Presidenta, preste atenção que nasce algo grande dentro do partido, algo muito sério, né, de mulheres e homens de Deus que estão vindo para a luta, tá? Então, um grande abraço a todos e todas e convocar você que está nos assistindo, nos acompanhando. 2020 é o ano de retomada do nosso país, né? Então, precisamos arregaçar as mãos. São 60 dias que temos até a eleição para retomarmos, incluirmos mais uma vez o nosso povo mais humilde no orçamento das nossas cidades. Um grande abraço, parabéns a todos e todas. Obrigado, Luiz Fernando. Com a palavra, a deputada Dulce Amorim, também para fazer as considerações finais. Olha, eu, na realidade, eu só tenho uma palavra: gratidão. Gratidão por essa construção, gratidão realmente até por esse espaço de desabafar um pouco, de mostrar aqui aos companheiros as dificuldades que a gente encontra e até aquela história de ter um ombro para chorar aqui na terra, não é? Então, dizer que estamos juntos e vamos para a luta, para o que der e vier, tá certo? Deus no comando e a gente aqui lutando com a força física, lutando aí justamente para que a gente continue tendo a liberdade religiosa, não é? Um Estado laico onde os direitos sejam respeitados. Então, estamos aí. Certo? Um abraço a todos. Obrigado, deputada Dulce. Com a palavra, então, a presidente Gleisi. Obrigada, Jéssica. Então, vamos ver aqui se eu entendi as colocações, principalmente do Carlos Alberto, mas começando pelo Sérgio Goiano, a quem eu quero cumprimentar, nosso companheiro aí da direção partidária, com certeza nós temos que nos reafirmar cada vez mais como uma oposição sistemática e contundente contra Bolsonaro. E isso vai se dar nessa questão eleitoral, das eleições de 2020, embora seja uma eleição local, ela vai ter um alto grau de nacionalização, por conta da desconstrução do Estado que você falou, a emenda 95, as reformas que retiraram de... Os municípios e os estados estão praticamente, vão ficar sem instrumentos de fazer política pública e serviço público de qualidade. Então, nós vamos ter que nos colocar, vai ser eles de um lado e nós do outro, de forma clara, cristalina, né? É outro projeto de país, aquele que nós acreditamos. Saudar também a Elizabeth, que está aqui, que fez a pergunta. Essa é uma realidade, né? A maioria do povo brasileiro é mulher, negros e negras, né?
e pobre, trabalhador. Então, nós temos aí um recorte grande de classe, raça e gênero, que são questões estruturais na formação da sociedade brasileira. E, infelizmente, né, nós não temos, ou na nossa história, ou não conseguimos fazer, uma relação de organização e educação popular. E quando eu falo educação popular, não é no sentido de nós educarmos, mas na via dupla, né, de educar e ser educado nesse processo. Eu acho que um dos grandes problemas do nosso governo foi exatamente não ter isso como uma meta, de mostrar para as pessoas que aquelas políticas e aqueles programas que estavam sendo implementados e que eram dirigidos à maioria do povo pobre brasileiro, eles eram uma opção política. Eles não eram, né, algo do Estado sem visão de um projeto diferenciado. E a gente não fez isso, não teve essa relação, né, não teve conselhos populares de acompanhamento dessas políticas, de avaliação, e infelizmente o que aconteceu? A extrema-direita, né, a direita, se apoderou aí desse processo de estar nos territórios, o PT também se ausentou muito disso, até por ser governo, partido jovem, foi todo para o governo, queria fazer um melhor governo, nós nos ausentamos de estar nos territórios, e o que a gente tem hoje nos territórios onde as pessoas vivem, a imensa maioria do povo vive? Nós temos as milícias, nós temos o tráfico, e temos uma porção de pastores evangélicos que não são comprometidos com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas são comprometidos com esse lado aí do dinheiro, do poder, da mentira, e acaba induzindo, porque muitas vezes a informação mais confiável que a pessoa tem é no pastor da sua igreja, porque ele é uma autoridade quando ele sobe no púlpito, e quando ele fala investido de uma autoridade, e quando ele mente, infelizmente, a mentira passa a ser uma verdade. Eu acho que nós temos que contestar isso, né? Nós que temos essa clareza, nós que estamos na militância, até participamos, né? Participamos das igrejas, enfim, eu acho que nós temos que começar a contestar. Não dá para deixar virar verdade mentiras, né? Que são repetidas, inclusive, de local de fala com poder. É só para fazer um paralelo, é como a fala do Bolsonaro agora dizer que a vacina não vai ser obrigatória. Isso é de uma irresponsabilidade com o povo brasileiro, é de uma crueldade com as pessoas que não tem tamanho, né? Ele devia ser interditado por isso, porque vai levar a população a se confrontar com a medicina, com a ciência, e a morrer como está morrendo aí aos milhares pelo Covid-19. E em relação ao que o Carlos colocou, eu estou entendendo que nós temos o dever de denunciar, é isso, né? A utilização do dízimo, a utilização da imunidade das igrejas tributárias, um mau uso que é feito, inclusive o enriquecimento ilícito de muitos pastores e de muita gente que está aí, né? Ganhando dinheiro dos mais pobres e fazendo verdadeiros capitais, né? Acúmulo de capital para intervir até no processo político. Eu acho que nós temos esse dever, sim. É uma coisa, muitas vezes, difícil de abordar, de falar, porque tem uma pressão, mas nós temos esse dever, sim. E eu acho, gente, para terminar aqui, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse encontro, é o segundo que eu participo, quero saudar muito, né, muita participação aí de todos e todas vocês. Eu acho que a gente tem que tirar uma pauta de debate. Um núcleo evangélico tem que ter uma pauta, quais são os temas mais importantes que nós temos que focar no debate político com as nossas comunidades, né? E às vezes não dá para fazer tudo, mas quais são aqueles que são quase que estruturantes, né? E que levam muita gente a não gostar do PT. E temos que mostrar o que é o Partido dos Trabalhadores, né? Como que ele foi formado. Não é verdade o que falam do PT por aí, não é verdade a desconstrução que fazem. Então, eu acho que a gente teria que focar, ter um planejamento nesse sentido, que pode começar agora no processo eleitoral, já com um foco grande, e depois a gente vai, durante aí os próximos anos também, trabalhando, porque eu tenho dito uma coisa, dessa eleição, para finalizar mesmo, nós temos que sair com um saldo organizativo partidário, e também um saldo político importante, e ter uma consciência, nós vamos ter que estar em campanha permanente para vencer essa direita, né, que está tomando conta do país e que quer hegemonizar a política, nós vamos ter que nos colocar de forma permanente em campanha, não no sentido eleitoral da palavra, de campanha de conscientização, de campanha de organização, de campanha de retornar aos espaços onde o povo está, né? Falar com o povo, conviver,
dar ao povo pertencimento do nosso campo progressista, do nosso campo democrático. Gente, um grande abraço para vocês, parabéns, contem com o PT, contem com a gente, vamos estar junto na caminhada. Obrigado, deputada Gleisi. Como a deputada disse, né, nós precisamos denunciar e tentar esclarecer o povo daquilo que prejudica o interesse do mais pobre, o interesse que busca justiça, geração de emprego, e também defender a liberdade religiosa. Aquilo que está dentro da liberdade religiosa não está a cargo do Partido dos Trabalhadores, o dízimo, o uso do dízimo. Se está dentro da liberdade religiosa, a gente pode até discordar da teologia, discordar da perspectiva religiosa, mas o partido é um partido que defende a liberdade religiosa, defende a utilização, a cobrança de dízimos, e a imunidade ela é também parte dessa liberdade religiosa. Daí não haveria liberdade religiosa se ficasse a cargo do Estado tributar mais ou menos impostos para a atividade religiosa. Então, esse é um ponto que o PT defende, e claro que naquilo que for na defesa do projeto político, da democracia e do povo brasileiro, nós vamos estar na disputa desse projeto e tentando esclarecer o povo que a democracia e a liberdade religiosa ela vem acompanhada de um projeto de justiça para todos. Com a palavra, a deputada Benedita, que vai também fazer suas considerações finais e responder as perguntas que foram feitas. Muito obrigado a todos. Bem, mais uma vez eu quero agradecer, antes de responder qualquer coisa, a presença de todos, agradecer toda essa equipe de coordenação nacional, agradecer também a presidenta Gleisi Hoffmann pela confiança. Não é uma coisa fácil, a gente está conciliando, todo mundo trabalha, né? E organizar realmente núcleo não é uma coisa que a gente faça de... Nós não somos uma tendência, nós somos apenas, né, os militantes do Partido dos Trabalhadores, e é um momento em que eu quero agradecer, sim, mais uma vez, todo o esforço que tem sido feito, todo mundo tem feito um grande esforço, e dizer que nós lamentamos, né? Eu acho que a presidenta Gleisi, ela já deu aqui as respostas todas que nós poderíamos ter nessa live para dar em relação ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Sérgio colocava que é a questão do machismo, do racismo, né? Do que tem acontecido, que já é antigo. Pois é, e exatamente assim que é o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Não foram as mulheres que estavam lá, né? As mulheres só avisaram que Cristo tinha ressuscitado, mas aí não acreditaram tanto, porque não é possível, eram as mulheres que estavam ali falando. A gente também precisa pegar um pouco da nossa teologia para saber qual é o nosso comportamento interior, que temos também dentro de nossas igrejas diante dos enfrentamentos que temos que fazer. Nós saímos das nossas igrejas quando nós pegamos um pastor que é um alienado da vida. Aí nós não ficamos dentro dessa igreja, nós queremos sair dessa igreja. E nós aprendemos que o sal tem que estar na massa. Então, é evidente que quando a gente fala de base, essa base evangélica, é importante que nós tivéssemos um investimento também de enfrentamento. Um enfrentamento além da nossa narrativa. Até porque nós teríamos narrativa. Eu quero dizer que nós não investimos na questão política. Sem que nós pudéssemos fazer aquela confusão de púlpito e de palanque, mas nós, na igreja, não fizemos isso. São poucos de esquerda na igreja que se reuníamos depois para a gente fazer análise de conjuntura, falar até teologicamente, o contrário, mas as igrejas foram crescendo.
e nós também não fomos criando uma alternativa para essas igrejas. E esses pastores, e até pastora, porque temos essas mulheres, e raivosa tanto quanto o pastor, porque passam essa política de apartheid, né, esse ódio do PT, né? O comunismo é uma palavra vazia para eles, eles não sabem nem o que é comunismo. Né? Eles se recusam, até a vacina que se vier da China ou vier da Rússia, ela pode ser a melhor que seja, que não vai comprar, que não vai, porque ele vai se contaminar ideologicamente. Então, existe uma hipocrisia também colocada dentro dos dirigentes, de quem dirige. A gente tem que falar com toda essa franqueza, porque isso, na verdade, faz parte política. E a gente não pode achar que todo mundo lá é pura e simplesmente um ETzinho. Né? Nós estamos vendo lá de que, na verdade, nós vamos encontrar os mercadores do templo dentro das igrejas. Então, é preciso separar essa questão. E é por isso, Sérgio, que eu penso que cabe também nós fazermos um enfrentamento ideológico, ele nem precisa ser partidário, ideológico dessas questões. E nós nos submetemos, às vezes, e não fazemos esse enfrentamento. Então, fica difícil. Com relação a Elizabeth, que ela diz como nós vamos poder acompanhar aí esse sofisma que colocam, tá? Eu quero dizer uma coisa, Elizabeth. Nós temos que falar hoje, principalmente para os pentecostais. Eles são maioria. Mas nós não podemos achar que todos os pentecostais é alienado. Eu sou pentecostal. Eu já disse, de 4 costados. Eu sou pentecostal. Todo mundo sabe disso. E para aqueles que acham que os pentecostais são mais radicais, daqueles que falam línguas estranhas, eu sou do reteté de Jeová. Então, pronto. Mas isso não me tira ideologicamente, né, o fato de que não é com qualquer narrativa que a gente vai poder falar com essas pessoas. Nós colocamos aqui essa questão do aborto. Quem é que foi para lá nessa questão do aborto? Que é um assunto do qual, se nós chegarmos nas nossas igrejas, não é esconder a nossa postura. Se nós formos com esse assunto para lá, com essa narrativa, nós não vamos... Eles não deixam nem começar. Se nós falarmos de racismo, não vão deixar começar. Mas se nós formos para a palavra e mostrar as coisas que aconteceram, o que aconteceu com os etíopes, o que aconteceu aqui e acolá, o que aconteceu com as mulheres da Bíblia, e trazer para os dias de hoje, porque a gente aprendeu que a Bíblia renova-se cada manhã, nós vamos ter uma narrativa. Não dá para eu chegar lá, sabe? O meu corpo me pertence. Não vai dar, sabe? Hoje, ideologicamente, os pastores têm passado que nós temos uma política de gênero. Eu até agora não descobri o que é isso. Aí você vai lá na Bíblia, tem gênero, não tem homem e mulher, tem gênero lá na Bíblia. Mas eles transformaram isso em uma coisa tão ruim que uma cristã não pode falar de política de gênero. Portanto, tudo que tiver escrito gênero, você vai combater, até gênero alimentício. Então, é preciso que a gente tenha narrativa. Nós vamos precisar ter essa narrativa e não adianta querer ser revolucionários, avançadíssimos, e ir com outro argumento que não seja o bíblico, para sentar com as mulheres de oração, as mulheres que fazem visita nas igrejas, que fazem visita nos presídios, que fazem nos hospitais, para essa questão da negritude, para a gente pegar exemplos. Temos que pegar exemplos de outras igrejas, de gospel, dos cantores e cantoras. Nós temos que ir por aí, dentro daquilo que a comunidade gosta, que ela quer, com outro viés, que não é o viés que está ali. E, por último, falar com o Carlos Xavier que eu tenho uma discussão muito séria, porque eu defendo a taxação das grandes fortunas. E se tiver pastor milionário, bilionário, ele está incluído nisso.
Isso não tem a ver com a questão do dízimo e da oferta, porque eu já fiz esse debate, há um contraditório nisso, que é a questão dos dízimos. Tem igreja que tem prestação de contas todo mês, o quanto entrou, para onde foi, o que fez. Tem outras que não. Tem outras que não. Tem outras que querem que isentem a casa do pastor, a casa do filho do pastor, não sei o quê. Não, a isenção é a isenção que a gente deve pedir para os templos, até porque nem Igreja Católica, nem outro. Os templos, então, os terreiros, não sei o quê, os templos tá com essa isenção. Mas a fortuna individual, pelo amor de Deus, isso daí não tem como, nós temos que taxar as grandes fortunas. E considerando que esse Estado é laico, agora, com relação à questão dos dízimos, aí é bitributação. Eu quero fazer essa discussão. Porque quando eu repasso o meu dízimo para a igreja, eu já fiz a minha declaração de imposto de renda, gente. Então, nós temos que ter um mecanismo de fiscalização da qual esses montantes e não os rendimentos desse dízimo que se é pago, se eles não forem totalmente exauridos ali nas obras da igreja, naquilo que nós nos comprometemos a fazer, aí você pode tributar, né, o lucro disso aí. Mas eu, na minha concepção, acho que é importante. Não vi ainda nenhuma igreja, não vi, pode ser que tenha, pelo menos as que eu frequentei até agora não tiveram isso, que ninguém vai realmente obrigar a dar o dízimo. Pede-se o dízimo. Aí você dá se quiser. Tem gente que não dá, tem gente que dá pela metade, outros não gostam de dar nem oferta, né? Então, é uma questão que é muito contraditória. A gente vai ter que fazer essa discussão com mais calma, né, com essa questão do Estado laico, né, da questão do que a Constituição coloca como imunidade, né, porque parlamentar tem imunidade, né, pastor pede uma imunidade, padre também tem. Então, é preciso, agora, não tem para o babalorixá, isso não tem. Não tem para a alorixá, também não tem. Entende? E para outras denominações religiosas. Então, é importante que a gente faça, mas eu acho que isso está muito mais para dentro do que propriamente dito, né, para estar num contexto de ordem política, a não ser essa questão do enriquecimento ilícito. Então, vamos taxar as grandes fortunas. Quero mais uma vez agradecer, dizer que vamos continuar, estarei amanhã aí na sala com vocês, fazendo os debates temáticos necessários, e deixar o meu grande agradecimento e abraço, mais uma vez, para a nossa presidenta, que esteve conosco no primeiro, está conosco no segundo, e deixar o meu abraço para o meu querido Jeter, né, que às vezes me deixa à beira de um ataque de nervo, mas está sempre ali, firme, me aturando da melhor forma possível, e a todos vocês, a Rô, e todos vocês, e todas as mulheres, homens, pastoras, deputadas, deputados, que têm colaborado bastante com a gente. Obrigada, um beijo no coração de vocês, e quem vai dar a bênção? Obrigado, vai ser o Marcos Arroio, que vai encerrar com uma oração. E nosso horário está bem avançado, então a gente vai apenas encerrar com a oração, porque a TV PT já tem uma outra programação para apresentar. Então, vamos encerrar com a oração do Marcos Arroio e agradecemos a todos, especialmente a presidente Gleisi Hoffmann, que tem contribuído muito para a construção do núcleo de evangélicos do PT e o aumento da compreensão política dos evangélicos. Esse é o nosso desafio, né? Que a gente possa construir dentro daquilo que Jesus Cristo nos desafiou, né? Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse é a nossa, tem que ser temos que obedecer a o mandamento de amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com a palavra Marcos Arroio para nos conduzir em oração. Obrigado a todos.
Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos então orar para encerrar nosso encontro e pedir também a bênção a Deus para que amanhã este encontro seja muito abençoado. Oremos. Pai eterno e misericordioso, Pai amoroso, fraterno, companheiro, solidário, eu te peço hoje que tu acompanhe cada um de nós. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Quero te agradecer pela nossa companheira e irmã Marinês, que hoje ainda faz aniversário. Celebrar a vida e ter esperança do amanhã. Que abençoe todos os seus dons e seu talento para continuar anunciando tua palavra. Lembro aqui do nosso irmão preto Beto, que também veio aqui nos participar da sua arte, nos trazendo a tua palavra numa linguagem popular que toca o coração dos mais novos e do povo excluído. Te peço, Deus Todo-Poderoso, a tua bênção e a tua misericórdia por aqueles que sofrem a doença e a dor de seus seres que já partiram desta vida. Tenha misericórdia daqueles que não são solidários, daqueles que não podem sentir a dor dos outros. Console o povo que sofre e dê saúde para todos. São momentos tão difíceis que nós vivemos. Nós ouvimos na voz de nossos irmãos e irmãs que tu já entregaste para eles uma missão especial, a nossa companheira Gleice, a Benedita, a Dulce, o Luiz Fernando, que nos representam no parlamento. Ouvimos deles, né, a conjuntura que não é fácil e que coloca grande desafio para nós. Te pedimos que tu nos ensines a ser a luz e o sal no mundo. Nós teremos eleições em poucos dias e pedimos que tu ilumines o povo brasileiro e principalmente nossos irmãos evangélicos e evangélicas para colocar seu voto em favor das mudanças que esse país tanto necessita. Fortaleça a nossa comunhão. Ensina-nos a ser um núcleo que dentro do partido promova os valores evangélicos e a luta em favor do povo. Amanhã teremos uma nova jornada e pedimos a tua bênção para que ele seja um dia igualmente produtivo e abençoado. Em nome de Jesus, o teu filho tão amado, o nosso irmão solidário, abençoa cada um de nós, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, para que tu estejas sempre conosco. Amém. Bom dia para todos, para todas. Paz do Senhor. Obrigado. Obrigado a todos. Encerramos aqui, então, essa primeira parte do nosso gravar o vídeo. Legal. Um grande abraço aí a todos e todas. A você, Jeter, que tem nos liderado já há muitos anos. Parabéns. Eu copiei aqui do lado o link que vai dar